Olá pessoal, vamos começar hoje aqui o nosso curso de Python, né? Nesse curso a gente vai ver, né, várias funcionalidades do Python, né, e eu pretendo passar o básico, né, o mínimo, para a gente ter uma certa noção de como trabalhar com o Python, né? E a partir dessas primeiras noções, vocês vão ser capazes de irem avançando cada vez mais e aprendendo cada vez mais coisas de acordo com o interesse de vocês. Então, para começar, né, o Python ele é uma linguagem de programação dita de alto nível, né? Por que de alto nível? Porque ela se aproxima da linguagem humana, como a gente vai ver mais para frente, como vocês vão começar a perceber conforme vocês forem estudando essa linguagem, né? E ela se distancia da linguagem de máquina, né? Da linguagem binária. Python é utilizada nos mais diversos tipos de problemas, né, como por exemplo desenvolver páginas da web, pode ser utilizado para criar aplicativo, utilizado em ciência de dados, em machine learning e várias outras áreas, né? E a linguagem Python, ela é uma linguagem que é de fácil aprendizagem e ela é muito eficiente. Para a gente trabalhar com Python, a gente precisa utilizar uma coisa que é chamada de IDE, né, que é o nosso ambiente de desenvolvimento. Então, é onde a gente vai programar. E existem diversas IDEs para Python, como por exemplo, Visual Studio, tem o Jupyter Notebook, que é o que a gente vai utilizar nesse curso. A gente tem o Spider, a gente tem o Google Colab, e esse Google Colab ele é bom quando você vai trabalhar com mais pessoas num projeto, que é online, e as pessoas podem ir editando o texto. Então, como eu disse, né, a gente vai utilizar aqui nesse curso o Jupyter Notebook, né? E para isso, para baixar esse Jupyter, né, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar o Python. Então, para baixar o Python, basta digitar lá no navegador Download Python e a gente pode clicar nesse primeiro aqui que aparecer. Então, python.org, né? Então, nesse site daqui. Então, clicando aqui, Download Python, vai aparecer aqui, né, se o seu é Windows, Linux, Mac e outros, né? Então você clica aqui para baixar o que você quiser. Mas se for Windows, né, note que já está aqui, download da última versão do Windows. Então você pode clicar aqui em Download Python, que no caso aqui é a versão 3.12.3, e ele já vai baixar o Python. Eu não vou explicar aqui como instalar, né, mas é simples, você vai instalar o Python, né, se você tiver dificuldade. Pode procurar no Google, tem diversos vídeos e diversos sites explicando como fazer esse download. É bem simples, né? Então você baixa aqui o Python. E para baixar o Jupyter, você vai novamente no navegador, digita download Jupyter Notebook. E a gente pode vir aqui nesse primeiro site, né, o jupyter.org. Então clicando aqui, a gente vai ver que vai estar isso daqui, né? Então aqui ele explica como que a gente faz para instalar isso. Basicamente depois de instalado o Python, né, a gente vai poder ir lá no nosso prompt de comando, né, que basicamente para acessar o prompt de comando você pode digitar aqui cmd ou então digitar prompt, né, que vai aparecer esse prompt de comando. E aqui nesse prompt de comando, vocês vão vir e vão dar esse comando, né? Depois do Python já estar instalado, vocês dão esse comando pip install jupyterlab. Aí ele vai instalar. Eu não vou mostrar aqui como faz isso passo a passo, né? Que eu já tenho tudo instalado aqui. Mas se vocês tiverem dificuldade, também pesquise na internet que tem muito site e vídeo explicando como faz esse processo daqui, né? Mas eu acho que vocês talvez não tenham muita dificuldade nisso não. Então tá. Então, supondo que vocês já fizeram isso, já está instalado o Python, já está instalado o Jupyter, né? Como que a gente acessa esse Jupyter? Esse Jupyter, ele não tem um aplicativo que fica no computador, né? Para a gente acessar esse Jupyter, a gente acessa com o navegador. Então, para a gente acessar, né, já tendo tudo isso instalado, para acessar o Jupyter, a gente simplesmente vem aqui no prompt de comando e digita Jupyter Notebook. E quando a gente dá o Enter, ele vai aqui carregar, né? Vai aparecer um monte de coisa escrita daqui. E ele vai abrir um navegador para gente, já com essa tela daqui, né? Então ele vai abrir essa tela daqui. E aqui esses arquivos vão ser os arquivos do seu computador, né? E aqui vocês vão escolher a pasta onde vocês vão querer salvar o seu arquivo de Python, né? No meu caso aqui, eu vou ir na pasta OneDrive, em documentos, tá um pouco longe isso daqui, né? Projeto, vídeos, isso daqui é tudo que está no seu computador. Isso daqui no caso no meu computador não necessariamente vai aparecer, não vai aparecer para vocês isso daqui, né? É, então eu vou colocar aqui na pasta de curso de Python. Então a gente abriu a pasta que a gente quer colocar o nosso notebook, né? O nosso código.
E a gente, para criar um novo código, a gente vai vir aqui em New, né? E Python 3 IPyKernel, né? Então, clicando aqui em Python 3, a gente vê que ele criou, ele vai abrir uma nova página, criando o nosso novo notebook. Então, esse daqui é o nosso notebook. Então, é aqui que a gente vai programar em Python. E vale ressaltar que esse Jupyter, né, ele é bom quando a gente quer mostrar o resultado na hora. Então, por exemplo, a gente quer programar e mostrar um gráfico ou mostrar alguma coisa, o Jupyter é bom para isso, né? Por quê? Porque a gente vai colocando aqui em linhas, né? Então a gente vai colocando o nosso código e quando a gente aperta aqui, que a gente vai ver o Shift Enter, ele já vai aparecer embaixo o resultado. Por outro lado, como por exemplo no PyCharm, né? No PyCharm você tem que compilar, né? Você tem que fazer todo o código e depois você compila todo o código para gerar o resultado. Então isso às vezes quando você quer ver um gráfico, né? É bem melhor você utilizar o Jupyter do que o PyCharm, por exemplo. Então tá, então aqui a gente vai ter o nosso notebook. Nesse notebook aqui, o que a gente pode fazer, né? Então aqui, esses quadrados daqui vão ser onde a gente vai programar. A gente vai colocar as linhas de código aqui. Aqui do lado, a gente vê que a gente tem essa opção daqui, né? Essa opção aqui é para criar uma célula acima. Então, apareceu uma célula acima dessa célula que a gente estava. A gente pode criar uma célula abaixo, né? Então, dessa forma. E a gente pode deletar as células nessa lata de lixo daqui, né? Então a gente deleta essas células. Então a gente pode ficar criando células e apagando essas células. Outra coisa que é importante, né, é o núcleo, né? Então, por exemplo, aqui, está aparecendo aqui núcleo. Então, esse núcleo. O que a gente pode fazer? A gente pode interromper o núcleo, ou seja, se você colocou para rodar um código e, por exemplo, você viu que deu algum problema, assim, tipo, está demorando muito, você pode vir aqui e interromper esse núcleo. Então, ele vai interromper o processamento. A gente pode fazer um restart no núcleo, né? O que seria esse restart no núcleo? Ele faz o restart do núcleo, né? Então, por exemplo, uma coisa que é possível fazer em Python é a gente criar, por exemplo, funções, que a gente vai ver isso bem mais para frente, mas a gente pode criar, por exemplo, arquivos separados. Por exemplo, eu fui lá no PyCharm, criei um arquivo e um código em Python. Aí eu posso vir e importar esse código aqui no Jupyter, né? Mas aí suponha que eu fiz uma alteração lá no meu código no PyCharm e eu quero que essa alteração aconteça aqui também no Jupyter. Então, para a gente fazer isso, a gente vai alterar lá no PyCharm, salvar o projeto no PyCharm. Depois que esse projeto estiver salvo, né, esse novo projeto, a gente vem aqui e simplesmente dá um restart kernel. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar esse novo projeto. Mas a gente vai ver isso mais para frente, vai ficar mais claro. Então, a gente consegue fazer isso daqui. Então, esse kernel é importante, né? Essa seção que a gente vai estar trabalhando. Agora, a gente pode passar, né, para o Python em si, né? Só uma coisa antes, a gente pode alterar o nome do nosso notebook clicando aqui, né, nesse nome daqui que ele colocou um title 1. Eu vou escrever aqui aula 1, né? Então, rename. Então, a gente tem agora o nosso projeto aula 1. O que a gente pode fazer em Python, né? Então, Python, a gente pode utilizar operadores aritméticos. Então, por exemplo, posso fazer aqui 1 mais 1. Quando a gente dá o Shift Enter, ele roda, então ele funciona como uma calculadora, né? Então, ele vai dar a soma de 1 com 1. Eu posso fazer, por exemplo, 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3. O vezes é um asterisco, então Shift Enter. Novamente, ele aparece aqui para a gente. Se a gente quiser fazer a divisão de números, então a gente simplesmente utiliza a barra. Então, por exemplo, se eu quiser fazer 1 sobre 2, então vai ser 1 barra 2, Shift Enter, ele vai dar então o nosso meio. Se eu quiser colocar exponenciação, então, por exemplo, 2 elevado a 2, então 2 asterisco asterisco 2, então é a multiplicação duas vezes, né? Então, a gente vai ter Shift Enter, né? Então, multiplicação duas vezes no sentido de que é asterisco asterisco, e a multiplicação é só um asterisco. Então, são dois asteriscos, né? Outra coisa que a gente pode fazer é a diferença. Então, vai ser simplesmente, por exemplo, 1 menos 1. Shift Enter, ele vai dar o resultado, 0. A gente pode pegar, então, por exemplo, aqui, 10 barra barra 3. O que esse barra barra ele vai fazer? Ele vai dividir 10 por 3 e vai pegar esse primeiro valor que aparece. Então, por exemplo, 10 por 3 vai dar 3. 3 × 3, 9, sobra 1. Então, vai ser esse 3 que ele pega daqui. A gente pode pegar, então, o resto dessa divisão, que no caso vai ser o 1, né? Para pegar o resto de uma divisão, então, por exemplo, aqui a gente vai pegar 10, a gente vai colocar porcentagem, né? Então, porcentagem é o resto da divisão sobre 3, ele vai retornar para a gente 1. Né? Então, o resto da divisão de 10 por 3 é
1. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é o print, né? Então, comando print. O comando print, como o nome já indica, ele vai fazer um print. Ele vai printar na tela, ele vai fazer aparecer alguma coisa. Aqui, por exemplo, se eu quiser escrever alguma coisa, a gente coloca, então, os textos entre aspas, pode ser aspas duplas ou aspas simples, não faz diferença, a aspa, né? Então, por exemplo, aqui eu vou printar um olá mundo. Então, quando a gente der o Shift Enter, a gente vê que ele printa aqui pra gente, olá mundo, sem essas aspas, né? Então, essas aspas é só para entender que isso é um texto. Então, a gente tem isso daqui. A gente também pode interagir com o usuário. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um input, vamos ver o que isso vai fazer, né? Então, input, qual o seu nome? Quando a gente der o Shift Enter aqui, o que vai aparecer vai ser aqui nesse notebook, vai aparecer esse retângulo daqui. Então, é uma pergunta, qual o seu nome? Então, eu vou falar João. Aí, ele só printou, né, esse nome daqui. Mas o que a gente pode fazer é atrelar isso a uma certa variável. Então, por exemplo, variável k, vai ser uma variável, vai receber, então para receber é um símbolo de igual, esse input. E depois eu vou colocar para ele printar, então, por exemplo, print k. Vamos ver o que isso aqui vai acontecer. Então, eu vou dar o Shift Enter, qual é o seu nome? Meu nome é João. Então, quando eu der o Enter, o que vai acontecer vai ser que ele vai printar essa variável que é João. Então, o que ele fez aqui? Ele perguntou qual o seu nome, o usuário respondeu, meu nome é João. Ele pegou esse João, colocou numa variável k. Então, agora, a partir desse momento aqui, tudo que eu chamar o k vai ser o João, né? E ele printou o nosso k. Mas aqui, note que a gente não precisa necessariamente colocar esse print, no caso aqui do Jupyter. Se eu colocar só o k, a gente vai ter o mesmo resultado, né? Então, só que aqui, né, ele printa aqui com aspas, né? Então, talvez de fato seja melhor a gente colocar um print, né, que ele vai printar sem essas aspas, né? Então aqui eu vou colocar, né, João, o que vai acontecer vai ser que ele vai printar o João. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode ver o tipo, né, de uma certa quantidade. Então, por exemplo, se eu quiser ver o tipo, eu vou dar o comando type, né? Então, por exemplo, se eu quero saber o que é um 4.9. 4.9 é qual tipo primitivo? A gente sabe que ele é um float, é um ponto flutuante. Então, quando a gente der o Shift Enter, o que ele vai aparecer para a gente vai ser float. Agora, se eu quiser saber o tipo, né, por exemplo, de nome, entre aspas, né? Então, quando a gente der isso aqui, ele vai falar, isso é uma string, né? Por exemplo, outro caso aqui vai ser, por exemplo, se eu quiser um type true. Percebendo aqui que, aqui no Python, true e false tem que ser com letra maiúscula, né? Para ele atrelar esses valores booleanos. Então, por exemplo, true, a primeira letra é maiúscula, e no false também a primeira letra vai ser maiúscula. Quando a gente der Shift Enter, ele vai falar, isso é um booleano, né? Então, com esse comando type, a gente consegue obter qual que é o tipo primitivo da quantidade que a gente coloca aqui dentro, né? A gente pode transformar essas quantidades, né? Então, por exemplo, se eu tiver um valor 4.9 lá numa variável, então, por exemplo, k é igual a 4.9, mas por algum motivo, né, eu quero que eu transforme esse número, float, numa string. Então, para eu transformar isso daqui, eu vou escrever str, né, string, entre parênteses, k. Então, ele transformou k em string. Então, quando eu der o Shift Enter, ele já vai printar essa string k. Note que está entre aspas, né? Porque isso aqui é uma string. Então, ele transformou esse número numa string. A gente pode transformar, então, por exemplo, esse k num inteiro, né? Então, por exemplo, int k, ou seja, transforme k em um inteiro. Quando der Shift Enter, ele vai transformar em 4. Note que aqui ele arredonda para baixo, né? Então, ele pega 4.9, ele escreve 4. Então, ele pega a parte inteira aqui desse k. E para salvar o seu projeto, basta a gente clicar aqui, né? Save and Create Checkpoint. Então, clicando aqui, o que ele vai fazer? Ele vai salvar.
E aqui, então, ele aparece, né? O último checkpoint há 5 segundos atrás. Então, ele avisa quando você salvou, né? Então, era isso que eu te apresentar hoje. E na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre manipulação de texto no Python.